Sou babaca por ficar do lado da amante do meu marido? Há cerca de um ano, meu marido, Jack, 39 anos, homem, e eu, 36 anos, mulher, nos separamos com planos de divórcio. Resumindo, não deixe seu telefone ligado e aberto com as nudes que você acabou de receber enquanto você vai descarregar no banheiro. Confrontei-o, ele basicamente admitiu ter traído, embora tenha sido uma coisa única. Olhando para trás, provavelmente eu queria acreditar nisso. Tivemos uma discussão enorme e ele concordou em ir para a casa dos pais dele por alguns dias enquanto eu tentava descobrir o que diabos fazer comigo mesma. Aquela sensação de estar afundando, de que tudo está indo por água abaixo, nossas vidas juntas, todos aqueles anos, memórias, nossos filhos. Sem dúvida, foi o pior momento da minha vida e eu estava tão furiosa. Jack estava super arrependido e implorou para eu não ir direto para o divórcio, que foi um erro e poderíamos resolver. Eu realmente queria que isso fosse verdade, então fomos à terapia para tentar conversar sobre isso. O tempo todo ele estava dizendo que faria qualquer coisa para consertar, eu só tinha que pedir. Mas no final, eu simplesmente não conseguia ver como poderia confiar nele novamente, então concordamos com a separação. Jack se mudou e, no geral, foi bastante civilizado. Felizmente, tínhamos um apartamento que eu podia alugar sozinha e ele concordava com tudo que eu queria que fosse feito de uma certa maneira. O único problema eram nossas filhas. Não vou entrar em detalhes sobre elas, mas elas têm entre 10 e 13 anos, duas meninas. Jack estava vivendo no sofá de um amigo e não podia ter as crianças lá para dormir. Então, nos primeiros 6 meses, ele as pegava depois do café da manhã no fim de semana e as deixava depois do jantar no mesmo dia. Quero enfatizar que nunca impedi Jack de ver as crianças, ele é um pai amoroso que se preocupa muito com elas, e concordamos que era mais importante para ele economizar no aluguel e encontrar algo permanente, mesmo que significasse ver as crianças menos no início. Elas sentiam falta dele, mas entendiam que era temporário. Cerca de um mês após o divórcio ser finalizado, Jack me mandou uma mensagem, nós nos comunicávamos principalmente sobre as crianças, dizendo que tinha encontrado um lugar para morar e queria que as crianças fossem passar o fim de semana inteiro lá. Parte disso doeu muito, porque confirmou que realmente não estávamos mais casados, mas minhas filhas vêm primeiro, sempre. Então, combinamos para o fim de semana seguinte e elas ficaram nas nuvens. Francamente, eu também estava ansiosa por um fim de semana para mim mesma. As crianças voltam para casa no domingo e querem me contar tudo sobre isso. Jack encontrou um lugar legal e está estabelecido e há um quarto de hóspedes onde as crianças podem dormir e tudo parece ótimo. Decidimos, por mensagem de texto, que elas podem vir a cada 2 fins de semana para que ele possa começar a vê-las mais. Depois da terceira visita delas, as crianças voltam para casa e eu só sei que algo está errado. Como, eu consigo sentir, elas não estão nem perto de tão animadas. Acabo sentando-as com uma tigela de sorvete e começo a tentar conversar sobre a visita delas. Foi quando as palavras "a nova namorada do papai" vêm à tona. Aquele idiota as apresentou à sua nova namorada, que na verdade é a dona do apartamento, ele se mudou com ela e ela se manteve invisível nas primeiras vezes. Depois de as crianças dormirem, envio uma mensagem para o Jack perguntando do que se trata isso e por que ele não me avisou antecipadamente. Basicamente, ele confirma que sua nova namorada é a mulher com quem ele traiu. Foi como uma faca no meu coração. Esse tempo todo ele estava me dizendo que queria me dar espaço e eu só tinha que dizer o que faria com que as coisas melhorassem para voltarmos juntos. Ele estava tão atencioso e atento que quase considerei dar a ele uma segunda chance, enquanto ele estava se mudando com a amante. Desde então, pedi a ele para me contatar apenas se for sobre as crianças, não quero nada com ele além disso. As meninas definitivamente estão sentindo atenção, mas me dizem que a nova mulher, Jane, é legal com elas e realmente tenta dar-lhes tempo para se acostumarem às coisas, então meio que me acostumei com isso sendo como as coisas são agora. Ok, agora para a parte que talvez eu seja babaca. Cerca de 2 semanas atrás, recebo uma mensagem de um número desconhecido. É a Jane, se apresentando e pedindo desculpas por entrar em contato comigo, mas ela tem uma preocupação sobre uma das meninas e o Jack está dizendo a ela que não é nada e para não se preocupar com isso. Isso me deixou bastante preocupada, então concordo em encontrá-la em um Starbucks na cidade, porque não conseguiria me perdoar se algo horrível acontecesse com minha filha e eu ignorasse os avisos porque vieram da Jane. Nós nos encontramos e foi super constrangedor porque ela foi direta ao assunto e começou a se desculpar pelo caso. Tentei dizer a ela que não queria ouvir isso, ela poderia me falar sobre minha filha ou eu iria embora. Ela solta que o Jake disse a ela que já estávamos divorciados quando se conheceram e só morávamos juntos enquanto as coisas estavam se resolvendo entre nós. A ancama na casa de um amigo nunca existiu, ele se mudou direto para lá com ela. Ele sabia que as crianças o entregariam, então inventou essa mentira para esconder isso. Basicamente digo a ela que ela tinha 10 segundos para chegar à parte sobre minha filha e ela me diz que vai terminar com o Jack que queria que eu soubesse porque sabia que isso significaria outra mudança para minhas filhas e ela estava genuinamente chateada por ter que fazer isso. Ela me contou que descobriu porque estava limpando o escritório que ele usa para trabalhar em casa e encontrou alguns papéis do divórcio e viu que a data estava muito diferente do que ele havia dito a ela. Agradeci por me avisar sobre o rompimento, porque sei que minhas filhas vão ficar chateadas e agora tive a chance de tentar amenizar o golpe.
Ambos saímos e eu estava apenas me preparando para Jack compartilhar a notícia. Eu tinha confiança de que ele voltaria a tentar salvar o nosso casamento assim que a bomba caísse. Passa um pouco mais de uma semana e invento uma desculpa para manter as crianças naquele fim de semana, apenas por precaução. Ainda não recebo nada até Jane me enviar outra mensagem. Ela confrontou Jack sobre os papéis, mas ele já os havia escondido e passou dias tentando convencê-la de que ela deve ter visto errado e convencendo-a a ficar juntos. Ela me pede diretamente uma cópia do documento final, que nós dois temos, é claro. Acabei enviando uma cópia digitalizada por e-mail com um aviso de que não quero ser contatada novamente por ela. Bem, Jack se meteu em encrenca, ele está morando com os pais, desta vez de verdade, e ele está me ligando e enviando e-mails, me chamando de imbecil e uma vingativa por me envolver em seu relacionamento. Basicamente ele culpa o rompimento em mim por se vingar e está contando para todo mundo na família e no círculo social que eu inventei mentiras para envenenar Jane contra ele por causa do divórcio. Até mesmo parte da minha família diz que eu deveria ter ficado fora disso. Talvez eu não devesse ter enviado esses papéis para ela, mas por outro lado, ele se colocou nessa situação com suas mentiras, ela ia descobrir mais cedo ou mais tarde. Eu sou a errada por lhe dar provas das mentiras dele? Edição. Primeiramente, quero agradecer a todos que dedicaram tempo para comentar, e obrigada àqueles que compartilharam experiências semelhantes. Talvez eu atualize em algum momento posterior, mas agora tudo está bastante caótico e estou procurando terapia para mim mesma. As crianças estão cobertas, porque sinto que nem conheço mais quem era meu marido. Liguei para a mãe dele ontem à noite. Eles são avós das minhas filhas e quero ter um bom relacionamento com eles, apesar do que o pai deles está fazendo. Eu disse a ela que eles tinham o direito de apoiar o filho deles, mas queria contar a eles o meu lado da história e então poderíamos decidir como seguir em frente em relação às crianças. Sempre tive um bom relacionamento com meus sogros, então imaginei que eles estariam abertos para pelo menos me ouvir. A ligação acabou durando mais de 2 horas porque, surpresa, ele contou uma mentira absurda para eles sobre todo o divórcio e tudo mais. Que nos separamos porque ele deixou de me amar e encontrou sua alma gêmea em Jane. Que eu mantive as crianças longe dele para prejudicá-lo por causa de Jane. Que eu sabotei o novo relacionamento dele porque sou amarga. Segui o conselho de muitos de vocês e simplesmente expus apenas fatos. O que aconteceu quando, nada mais. Ela não ficou muito feliz, para dizer o mínimo. Sei que eles tiveram uma conversa séria com ele porque um punhado de números desconhecidos tem me ligado e mandado mensagens de texto assim que consigo bloqueá-los. Estou me afastando de muitas pessoas agora e focando apenas nas crianças e em ajudá-las nisso porque elas não pediram por nada disso. Atualização. Algumas pessoas entraram em contato comigo pedindo uma atualização, então aqui vamos nós. Primeiro, algo para esclarecer no meu primeiro post. Minha família sempre foi do tipo que não deixa nenhum conflito transparecer em público. Quando éramos crianças, nunca éramos repreendidos na loja se estivéssemos sendo chatos, sempre era em casa depois. Quando eu trouxe isso à tona, meus pais admitiram imediatamente que foi uma reação impulsiva e que só se sentiram chateados porque vários membros da família estavam envolvidos, pois não querem que as crianças se envolvam. Eles estão 100% do meu lado e ofereceram ajuda para pagar a terapia ou levar as crianças sempre que eu precisar. A atualização real. Fiz uma edição no meu último post porque falei com meus ex-sogros com a intenção de chegar a algum tipo de acordo que protegesse as crianças do drama. Acontece que Jack passou um ano dizendo aos pais, e outros familiares, que eu estava tornando a vida dele um inferno porque ele confessou que deixou de me amar. Até onde eles sabiam, ele queria nos dar uma chance, daí termos ido à terapia, mas ele simplesmente não tinha mais sentimentos por mim porque conheceu sua alma gêmea em Jane. E eu estava amargurada e recusava deixá-lo ficar com as crianças por mais de um dia até recentemente. A mãe dele e eu sempre nos demos bem, então ela ficou chocada ao ouvir minha versão das coisas, e sei que eles tiveram uma conversa com ele sobre isso. Ele passou alguns dias escrevendo e ligando nas redes sociais e no telefone, então minha suposição é que eles não compraram suas desculpas. Eles e eu, no entanto, fizemos um acordo de que, se as crianças forem lá, um deles tem que estar em casa e impedir que Jack minta para as crianças. A casa deles é uma zona onde esse assunto não pode ser mencionado, então as crianças podem escapar um pouco disso tudo. Confio neles quanto a isso. Quanto a mim, depois da ligação com os ex-sogros, decidi que precisava falar com um profissional. Me senti tão desiludida e traída, mal sabia o que era certo ou errado. Felizmente, tenho uma amiga próxima que é enfermeira e ela fez alguns contatos na sua rede para encontrar alguém que pudesse me atender em curto prazo. Foi difícil. Muito difícil. Chorei feio o tempo todo. Mas é uma coisa boa e me senti aliviada depois. Muitas pessoas recomendaram procurar um advogado. E é claro que eu fiz isso. Meu advogado fez um ótimo trabalho e tenho coletado evidências da melhor forma possível. O caso, a situação atual dele de moradia, coisas assim. Estamos registrando tudo por escrito, estou buscando a guarda total, embora isso possa não ser possível já que ele não é abusivo, apenas um idiota, pensão alimentícia, o pacote completo. Eu não quero o dinheiro dele, estamos bem sem ele, mas alguns de vocês sugeriram colocá-lo em uma conta para a educação das meninas e esse é o meu objetivo. Então estou trabalhando em me defender e ignorá-lo.
Ele fez isso consigo mesmo, como muitos de vocês apontaram. Quanto às meninas, elas estão tão bem quanto podem estar. Felizmente, a escola delas oferece encaminhamentos para uma clínica que se especializa em traumas familiares e infantis. Recebemos a oferta quando iniciamos o divórcio e fomos algumas vezes. Eles trabalham com a escola, informando aos professores as necessidades especiais das crianças, como nós, como pais, podemos nos comunicar entre nós, com as crianças, com a escola. Foi bem útil e eu as enviei para lá, já que há um vínculo de confiança já estabelecido. A mais velha está irritada com o pai, a mais nova está com o coração partido. É difícil passar por isso, mas vamos fazer funcionar. Decidi que quando as férias de verão chegarem, vamos fazer uma viagem para algum lugar que nunca fomos. Uma mudança de cenário e uma pausa de tudo isso. Sobre Jane, alguém apontou que eu não a tratei muito bem quando ela só estava tentando fazer o certo pelas crianças. Isso exigiu alguma reflexão, mas vocês estavam certos. Olhando para trás, honestamente acredito que ela fez isso pelas crianças, e ela estava certa de que eu não a encontraria a menos que fosse sobre as crianças, e eu lhe devo agradecimentos. Depois de falar sobre isso com meu terapeuta, decidi entrar em contato com ela e pedir desculpas pelas minhas palavras. Também ofereci que poderíamos nos encontrar, incluindo as crianças, para que elas pudessem se despedir adequadamente e conversar um pouco sobre como não é sobre elas, mas sobre os adultos. Ela respondeu que gostaria disso, em algum momento. Ela também está bastante abalada e não vou pressioná-la, mas acredito que pelo menos podemos chegar a um final civilizado, ou o que quer que se torne. Então, não tenho certeza de onde estaremos daqui a um ano, ou mesmo um mês, mas estou bastante confiante de que estaremos em um lugar melhor do que estamos agora. Meu marido me acusou de infidelidade financeira. Meu marido, 33 anos, homem, e eu, 33 anos, mulher, estamos casados há 10 anos, juntos desde a faculdade. Desde o início, tornamos a segurança financeira uma prioridade e conseguimos alcançá-la, embora com um pouco de sorte pelo caminho. Ambos temos bons empregos, recebendo cerca de 200 mil cada um. Os empréstimos estudantis foram pagos em poucos anos, ambos fomos para universidades estaduais com algumas bolsas, então não tínhamos muitas dívidas para começar, moramos em uma casa que herdei da minha avó, sem hipoteca, e não temos dívidas no cartão de crédito. Maximize nossos 401 mil e atualmente temos 18 meses de despesas em nosso fundo de emergência e ainda estamos adicionando a ele. Nossos carros estão pagos e devem durar mais 5 anos ou mais e não temos dívidas no cartão de crédito. Gerenciamos nossas finanças de maneira híbrida, contas conjuntas para contas economias, e contas separadas para nosso dinheiro para diversão, cada um de nós recebe uma generosa alocação mensal. O dinheiro para diversão é estritamente para nossos gastos individuais, hobbies, roupas, saídas com amigos, etc., e não para coisas como encontros, férias ou compras conjuntas maiores, como eletrodomésticos e reparos domésticos, que saem de nossa conta conjunta. Também concordamos que se algum de nós receber algum bônus, ou tiver alguma renda adicional, esse dinheiro irá para nossas contas individuais de dinheiro para diversão, a menos que os fundos sejam necessários para uma despesa maior, como um reparo doméstico importante. Em termos de dinheiro divertido, meu marido gasta muito mais do que eu devido a hobbies caros, em particular golfe e coleção de memorabilia esportiva, e ele também gosta mais de roupas de grife, o que está tudo bem, é o dinheiro dele. Por outro lado, meus hobbies são bem menos caros, correr, malhar, ler e cozinhar. Em geral, sou mais introvertida e um ótimo momento para mim é tomar chá com um amigo em uma de nossas casas, com doces caseiros. Também tenho voltado a jogar recentemente depois de ter deixado de lado grande parte da última década enquanto construía minha carreira. Ao perceber que tinha mais do que suficiente em minha conta de dinheiro para diversão, decidi renovar minha configuração de jogos e comprei um novo PC, uma mesa e uma cadeira de jogos, custo total de cerca de $5 mil. No entanto, ao ouvir sobre a compra, meu marido ficou furioso. Ele disse que não tinha ideia de que eu tinha economizado tanto dinheiro e que eu deveria tê-lo consultado antes de gastar $5 mil. Perguntei qual diferença fazia se era meu próprio dinheiro acumulado para diversão e não os nossos fundos conjuntos, e ele insistiu que eu acumular essa quantia, sem lhe contar, era uma forma de infidelidade financeira. Ele diz que perdeu a confiança em mim e não sabe mais o que mais eu possa estar escondendo. Ele está exigindo que eu devolva os itens que comprei e deposite a maior parte dos fundos em nossa conta conjunta. Ele quer estabelecer uma nova regra de que contas de dinheiro para diversão não podem acumular mais de $2 mil e que qualquer excesso retorne para a conta conjunta, uma regra que obviamente o favoreceria como uma pessoa que gasta a maior parte de sua quantia mensal em vez de economizar para algo maior. Sinto que estou sendo punida por ser mais uma pessoa que economiza no dia a dia do que gasta. Não me ocorreria exigir saber quanto meu marido tem em sua conta de dinheiro para diversão ou tentar controlar o que ele gasta com isso. Não estava escondendo nada deliberadamente, ele nunca perguntou sobre isso até depois de eu fazer as compras. Ainda assim, talvez devesse ter sido mais transparente sobre meus planos. Então, sou a errada aqui. Informações adicionais: meu marido e eu temos cada um nosso próprio escritório sala de hobby na casa, então não é como se a configuração de jogos fosse para um espaço que ele usa. Normalmente, não jogo quando meu marido está em casa, a menos que ele já esteja ocupado fazendo outra coisa. Meu maior bloco de tempo para jogar é tipicamente quando ele está jogando golfe.
Além disso, corro de 60 a 80 quilômetros por semana, então não é como se eu fosse sedentária. Não consigo pensar em um bom motivo pelo qual ele se oporia a eu jogar ou ter um bom setup para jogos em meu próprio espaço na casa. Atualização. Meu marido finalmente se acalmou o suficiente para ter uma conversa comigo. Como muitos outros que deram comentários sugeriram, não se tratava realmente do dinheiro, mas uma janela para questões maiores em nosso relacionamento. Essencialmente, meu marido tem se sentido cada vez mais infeliz comigo há um tempo, pelos seguintes motivos. Em geral, ele sente que está muito mais comprometido com o desenvolvimento de sua carreira do que eu com a minha. É verdade que, embora atualmente tenhamos quase o mesmo salário, o teto para sua área, finanças, é muito mais alto do que para minha, tecnologia, desenvolvimento de software. Ele está atualmente em um programa de treinamento executivo e eu decididamente não estou. Ele está se sentindo ressentido por ter que trabalhar longas horas em um ambiente de alta pressão, enquanto eu trabalho principalmente em casa fazendo algo que é divertido e bastante fácil para mim, e não estou me esforçando para fazer mais. Ele está preocupado que, ao longo do tempo, esses ressentimentos vão se acumular, e que eu não vou acabar contribuindo financeiramente se ele der grandes saltos em sua carreira e eu não der. Ele observou que, desde que voltei a jogar videogame há alguns meses, tenho colocado um pouco menos de esforço na culinária, eu faço quase toda a comida porque trabalho em casa e tenho um horário mais fácil. É verdade que tenho preparado refeições mais simples, coisas como saladas de frango grelhado ou chile com pão de milho, em vez de refeições elaboradas com alimentos mais requintados e vários acompanhamentos. Ele também notou que eu não tenho feito as elaboradas configurações de mesa que costumava fazer, com flores na mesa, jogos americanos chiques, etc. Honestamente, eu não percebi que ele notava ou se importava com isso, mas aparentemente sim. Atos de serviço são uma das suas principais linguagens de amor, então no geral ele está se sentindo um pouco negligenciado por causa disso. Ele também sente que não estou colocando esforço suficiente na minha aparência. Não em termos de peso-corpo, eu sou uma corredora de longa distância e magra, mas em termos de coisas como roupas, cabelo, etc. É verdade que nunca dei muita atenção a essas coisas, dado que trabalho em casa na área de tecnologia, o padrão para aparências é extremamente baixo e eu excedo isso. Eu tendo a comprar roupas simples e práticas em lugares como Target e Walmart, não uso muita maquiagem e mantenho meu cabelo em um simples rabo de cavalo. Eu me arrumo muito mais para noites de encontro e outras ocasiões elegantes, mas na maioria dos dias ele chega em casa do trabalho e me encontra de camiseta e calça de yoga, sem maquiagem, e ele quer que eu faça mais esforço. A questão principal é que, por causa de todas essas coisas, ele está começando a notar outras mulheres. Ele diz que não traiu, apenas está percebendo outras pessoas porque está regularmente decepcionado comigo. Em particular, dado que ele trabalha em finanças, há um bom número de mulheres muito orientadas para a carreira, do tipo A, que conseguem ter corpos fantásticos, serem polidas e glamourosas sem esforço, e ter hobbies mais interessantes. Ele também diz que se sente horrível com tudo isso porque sabe que sou uma boa pessoa e que está sendo julgador, que não é tanto que eu tenha mudado, mas que seus próprios objetivos e expectativas mudaram nos últimos anos. A parte da infidelidade financeira entrou em cena porque ele sente que não estou realmente investindo em mim mesma e em nosso relacionamento, assim, traindo nosso futuro, por assim dizer. Ele também diz que me ama o suficiente para ser honesto, eu realmente acredito que ele não está tentando ser cruel, tive que arrancar tudo isso dele. Que ele não quer que nos afastemos ainda mais, que não quer ficar com raiva e ressentido, e sabe que está pedindo muito. Eu sei que muitos neste grupo podem dizer que eu deveria simplesmente mandá-lo passear e chamar meu advogado, mas estamos casados há 10 anos, investimos muito no relacionamento e quero ver se o casamento pode ser salvo. Então, algumas coisas. Primeiro, fizemos uma consulta com um terapeuta de casais e começamos na próxima semana. Além disso, vou tentar fazer pelo menos algumas das coisas acima. Não tenho certeza se devo me tornar mais ambiciosa profissionalmente quando já estou feliz com meu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e já estamos financeiramente muito confortáveis, mas posso pelo menos tentar fazer as outras coisas, voltar a passar mais tempo cozinhando e decorando, e me arrumar um pouco mais quando ele estiver a caminho de casa do trabalho, agora que sei que são importantes para ele. Também sei que, no final, posso sentir que estou apenas pisando em ovos e me contorcendo para agradá-lo, mas não me custará muito, certamente muito menos que um divórcio, tentar por um mês ou 2 e depois ver como nos sentimos. E sei que sempre me arrependeria se não tentasse. Então, talvez não seja a atualização que você estava esperando, mas é isso que está acontecendo. E se as pessoas continuarem interessadas, posso atualizar mais quando começarmos a terapia de casal e quando puder sentir como estão indo as mudanças. Edição. Então, preciso encerrar por hoje, mas mais uma vez obrigado a todos pelas suas respostas. Elas realmente abriram meus olhos e me ajudaram a ver que eu mereço mais do que o tratamento que estou recebendo, e que as expectativas que meu marido está colocando para mim são injustas e irrealistas, especialmente porque ele não está fazendo nada para tornar mais fácil para mim atender a elas ou para me mostrar que aprecia meus esforços e tudo que eu trago para a mesa. Eu estou de fato condicionada a querer agradar as pessoas e isso está impactando no que eu acho razoável aqui. Tenho muito a pensar, como, o que eu realmente quero aqui? O que vai me fazer feliz, especialmente se eu tiver que me diminuir, metaforicamente falando, e me contorcer para agradar meu marido? Será que realmente quero estar em um casamento nessas condições?
Acho que estou me vendendo muito barato se simplesmente concordar com a maioria do que ele exige. Ainda vou à consulta de terapia de casal, mas acho que vou esperar para fazer outras mudanças até que possamos pelo menos obter algum feedback profissional. Atualização. Então, quanto mais eu pensava sobre isso, mais as solicitações, na verdade, exigências, dele estavam me incomodando. Decidi fazer um pequeno experimento no final de semana para ver o que aconteceria se eu tentasse atender algumas das exigências dele. Não porque eu realmente achasse que eram razoáveis, mas porque cada vez mais tinha a sensação de que os objetivos só iriam mudar e que eu estava jogando um jogo perdido. Então, sábado de manhã, fui ao salão para uma transformação, corte de cabelo, novas mechas, manicure e pedicure, e depois fui à feira para pegar flores frescas para nossa mesa e ingredientes gourmet diversos. Sábado geralmente é nossa noite de sair, mas sugeri ficarmos em casa para eu fazer um jantar especial, estilo chiachose, bisque de lagosta, cesto de pães com vários tipos de pães e bolinhos salgados feitos do zero, cogumelos recheados com caranguejo, filé mignon, batatas gratinadas, mousse de chocolate branco com framboesas por cima. Usei um vestido lápis lavanda, sua cor favorita em mim, e salto alto, e fiz um penteado e maquiagem completos. Por tudo isso, recebi um obrigado, estava saboroso a morno e um beijo na bochecha. Claro, fiz todo o serviço e limpeza. Domingo, geralmente saímos, mas ele sugeriu que eu fizesse um brunch em casa. Então fiz café francês, mimosas com suco de laranja espremido na hora, waffles belgas com cobertura de bananas Foster, ovos mexidos com parmesão e ervas frescas do nosso jardim, batatas rochi, e bacon com glacê de bordo. Usei um vestido de alças azul, sandálias de salto alto, novamente fiz o cabelo e a maquiagem. Novamente recebi um obrigado, estava bom e nenhuma ajuda com o serviço ou limpeza. Depois, perguntei se era isso que ele tinha em mente quando me criticou antes. Ele disse que era um começo, mas que eu estava exigindo atenção demais por fazer o básico que um adulto faz. Então ele soltou uma bomba dizendo que estava sendo tão duro comigo porque tinha percebido ultimamente que eu tinha muito a compensar por ser uma mulher de baixo valor. Perguntei o que diabos ele queria dizer com isso e ele disse que era porque eu não era virgem quando nos conhecemos. O que? Levando em consideração que começamos a namorar aos 21 anos, nenhum de nós afirmou ser virgem ou declarou isso como uma expectativa. Exceto para pessoas muito religiosas, nós dois não somos, eu não acho que a maioria dos universitários de 21 anos sejam virgens. Eu fui sincera com ele na época em que tive 2 parceiros anteriores, meu namorado do ensino médio, nos separamos quando fomos para faculdades diferentes em partes diferentes do país, e outro namorado que tive no meu primeiro ano de faculdade. E é só isso, ambos relacionamentos sérios e nada casual. Ele então continuou dizendo que, por causa do meu baixo valor, eu teria que compensá-lo pelo resto da minha vida. Que eu não merecia monogamia ou tratamento igual e que eu tinha sorte de alguém sequer querer me casar. E que ele se conectou com alguém do trabalho, então se eu quisesse mantê-lo, eu deveria melhorar. Eu disse a ele que não parecia haver nada para manter se ele não me amasse mais, ou sequer gostasse ou me respeitasse. Disse a ele para sair e ele disse que iria com prazer para a casa de sua namorada. Eu sei que muitas pessoas aqui insistiram que ele estava tendo um caso e eu simplesmente não quis ver que as queixas dele eram realmente parte de uma campanha para se distanciar de mim. Me sinto tão tola por apenas pensar que ele estava passando por um momento estressante no trabalho ou que genuinamente queria trabalhar no nosso casamento. De qualquer forma, tirei a semana de folga do trabalho para colocar as ideias no lugar. Tenho uma consulta com um advogado amanhã. Cancelei a consulta de aconselhamento matrimonial, mas consegui uma indicação para um terapeuta individual que pode fazer uma sessão de admissão comigo mais tarde na semana. Ele, e a namorada aparentemente, vêm esta noite para pegar mais roupas e coisas dele, então tenho que me preparar para isso. Além disso, fiquem tranquilos porque não acho que sou de baixo valor de forma alguma. Deixei meu marido me fazer pensar menos de mim em alguns aspectos por um curto período de tempo, mas agora realmente vejo que era um problema dele. Obviamente, não compartilhamos os mesmos objetivos e valores e ele se tornou alguém que não reconheço. Sei que o divórcio não será divertido nem fácil, mas ficarei bem. Obrigada a todos por me ajudarem a ver que eu estava sendo manipulada antes que eu desperdiçasse mais tempo em um casamento que já estava acabado. Sou babaca por falar para um cara da academia usar sutiã? Eu, 25 anos, mulher, odeio usar sutiã. Eles são desconfortáveis, apertados e caros. Com o trabalho em casa, passei o último ano e meio praticamente nunca usando sutiã e me acostumei. Sinceramente, meus seios são praticamente inexistentes de qualquer maneira. Recentemente, comecei a ir à academia novamente e comecei a malhar sem sutiã. Devo ressaltar que, até agora, ninguém nunca apontou nada de errado por eu não estar usando sutiã. No entanto, no meio de um conjunto de agachamentos, sim, no meio do agachamento, um cara vem até mim, me toca no ombro para chamar minha atenção e me diz que meus mamilos estão aparecendo através da minha camisa. Fico realmente irritada porque por que diabos esse cara está olhando para os meus mamilos em primeiro lugar e então me interrompe no meio do exercício para me informar? Fico muito irritada, tento terminar meu conjunto, mas essa idiota literalmente segura a barra, enquanto eu subo e a coloca de volta no suporte para mim. Ele disse que parecia que eu estava tendo dificuldade com a última repetição e que ele veio para se certificar de que eu pudesse fazê-la, depois notou meus mamilos.
Estava realmente muito irritada neste ponto e disse a ele que não precisava da ajuda dele para terminar meu conjunto e por que diabos ele estava olhando para o meu peito em primeiro lugar. Ele disse que ia me ajudar a completar o conjunto, mas então notou meu peito e achou que seria inapropriado. Apontei que a barra de segurança estava ajustada, então mesmo que eu falhasse o conjunto, ele não seria necessário. Mas ele simplesmente insistiu que as pessoas na academia devem se ajudar, e que daqui para frente, eu provavelmente deveria usar um sutiã para que outras pessoas não se sentissem desconfortáveis e isso poderia me ajudar a ficar mais equilibrada nos meus agachamentos. Eu sou literalmente a única garota na área de pesos da academia no momento, e outros caras que estavam fazendo agachamentos e falhavam nos conjuntos nunca precisam se preocupar com isso. Já vi caras falharem em vários conjuntos seguidos e ninguém nunca correr para ajudá-los, mas quando eu faço uma pequena pausa, todo mundo acha que eu preciso de ajuda. Então estou realmente irritada e também meio desconfortável que esse cara com quem nunca falei na vida pense que está me ajudando e então tem a audácia de me dizer como me vestir. Então eu digo a ele: você tem seios e mamilos maiores do que eu. Talvez você devesse usar um sutiã para que as pessoas não se sintam desconfortáveis e você não fale nos seus agachamentos. Ele então ficou muito na defensiva, dizendo que só estava tentando ajudar, e então me chamou de vadia. Honestamente, não tenho certeza se exagerei, mas ainda estou meio irritada, então talvez isso esteja afetando meu julgamento. Eu estou errada? Edição. Eu realmente odeio roupas apertadas. Meu tamanho de camiseta é extra pequeno, mas eu uso tamanho grande na academia, e praticamente em todos os lugares ultimamente, e você não consegue distinguir meu estômago do meu peito. Meus mamilos podem ter aparecido um pouco enquanto eu estava agachando porque eu estava usando um cinto de levantamento. Atualização. Muito obrigada por todos os feedbacks sobre meu post original. Algumas pessoas disseram que era apenas uma postagem em busca de validação, mas sinceramente, depois que você explode com alguém assim publicamente, recebendo muita atenção, você meio que se sente uma idiota, mesmo quando acha que está certa. Finalmente, comecei a usar sutiãs novamente, e não por causa desse incidente, mas porque estava lidando com depressão que me fez não me arrumar muito bem em geral, não apenas na academia, e a vestir-se para o sucesso tem sido uma pequena maneira de tentar me colocar em um lugar mental melhor. De qualquer forma, o cara vai à academia mais ou menos no mesmo horário que eu a maioria dos dias, então, infelizmente, tive que vê-lo novamente. Mesmo que eu realmente quisesse pegar a barra dele com uma falsa preocupação enquanto ele estava agachando, eu basicamente o ignorei. Até 2 dias atrás. Eu estava levantando pesos e me gravando para verificar minha postura. O cara vem até mim e diz algo como: você sabe que o sumo é trapacear, né? Eu recebo esse comentário com frequência, principalmente de homens meio brincando, e é irritante, mas eu simplesmente o ignorei completamente. Ele repete um pouco mais alto, e eu continuo a ignorá-lo. Acho que ele percebeu que eu estava me gravando porque então ele pergunta se tem um Instagram, eu não posto meus levantamentos no Insta, e se poderia me seguir. Eu continuo o ignorando. Por fim, ele diz algo como: veja, sua postura está muito melhor agora que você está usando o sutiã. E eu perdi completamente a paciência de novo. Gritei com ele que ele é um pedaço de cocô nojento e assediador. Honestamente, não lembro exatamente o que disse, mas admito que foi muito vulgar e chamou muita atenção. Um funcionário veio e perguntou se havia algo errado, e eu disse que o cara estava me assediando há 2 semanas e pedi para falar com um gerente. O cara negou e disse que estava apenas tentando ajudar, e que eu estava sendo sensível. Mas de qualquer forma, a gerente perguntou o que estava acontecendo e ouviu nossas histórias. Como eu estava gravando meus levantamentos, na verdade tinha um vídeo dele onde ele comentava sobre meu sutiã, então a gerente deu a ele uma suspensão de 30 dias e me disse que se ele me incomodasse novamente, era para eu avisá-la e ela o baniria permanentemente. Então, me sinto um pouco vingada, mas também um pouco frustrada que apenas um homem realmente enfrentou consequências por esse tipo de comportamento em relação às mulheres na academia. É bom ver alguém ter repercussões por suas ações, mas também é exaustivo lidar com esse tipo de coisa constantemente na academia, mesmo que não seja tão evidente. Mas acho que terei que manter a calma e continuar levantando peso.